Pessoal, tudo bem? Eu tenho uma pergunta importante para vocês. Você já começou a estudar? Sim? Não? Mais ou menos? Bom, então esse é um erro muito comum dos estudantes de acabar deixando para aquele fim de semana, para o feriado, agora não dá certo e isso vai se acumulando. Na universidade, a quantidade de matéria e de coisas para aprender e para se acostumar é muito grande, o volume é intenso de informações. Então, o erro principal acaba deixando tudo para a última hora. É preciso reconhecer que o aprendizado de qualquer coisa, você quer aprender a tocar um instrumento, um novo idioma, se aperfeiçoar em alguma coisa, tudo isso exige tempo e prática. Então, aprender é um processo lento. Então você precisa realmente se questionar se você está dedicando tempo suficiente para você aprender aos poucos, no seu tempo, aquele conhecimento. O seu cérebro, ele vai se conectando, você vai ganhando prática, faz os exercícios, conversa sobre aquilo, se pergunta, olha outros materiais e o seu cérebro vai se adequando àquele conhecimento. No ensino superior, como eu disse, o volume é muito grande, então você realmente sente essa diferença em relação ao ensino médio, mas você pode lembrar no passado como que era naquela época da tabuada, que você tinha dificuldade, ou da equação, Bhaskara, e você superou tudo isso e eu tenho certeza que vocês também irão conseguir superar essas dificuldades agora no início. Bom, a outra pergunta é, você está enrolando? De repente você está estudando ou trabalha, tem outros compromissos, algum problema grave e não está podendo estudar. Mas muitas vezes a gente acaba enrolando, deixando para depois alguma coisa que a gente está evitando fazer. Você disse que não está enrolando? Não enrolo? Sei. Bom, mas a maior parte das pessoas enrola. Isso é natural do ser humano. Esse é um problema chamado procrastinação. Talvez vocês não conheçam essa palavra, mas esse é um problema gravíssimo e comum, afeta todo mundo, até a mim mesma. Então depois vocês pesquisem formas de evitar a procrastinação. Isso atrapalha muito a sua vida pessoal, profissional, a sua saúde. É um problema gravíssimo, na minha opinião, e muito comum. Como lidar com essa enrolação, com a procrastinação? Então é muito simples, na minha opinião, você tem que estabelecer um objetivo. Então você tem que pesar, tem que pesar, será que vale a pena maratonar o Netflix? Você ficar tanto tempo assim no Instagram, ter tantas visualizações no Instagram? Ou você quer, de repente, fechar esse semestre e não ter que fazer de novo a matéria? Então coloque-se, reflita o que é mais importante para você, quais são as suas prioridades, estabeleça um objetivo, fala, olha, eu quero ir bem em tal coisa, fazer isso bem. E aí você se coloca pequenos passos mesmo, bem pequenininhos. Por exemplo, não olhar o Instagram nesses próximos 15 minutos. Então aí você já tem um pequeno passo e de pouquinho em pouquinho você vai se controlando e se regulando para que você consiga aquele objetivo que você está querendo. E aí você vai sempre atrás de um objetivo maior, consegue ficar a tarde inteira sem abrir o Instagram, por exemplo, e de pouco em pouco o seu cérebro vai se regulando e se desviciando do sei lá o que estava te atrapalhando. Então, sou bem otimista em relação a isso. A outra pergunta é, você sabe estudar? Porque uma coisa é fazer vestibular e sair chutando, otimizar o chute, procurar por padrões, saber mais ou menos, ter um senso comum. Isso é uma coisa. Agora, estudar profundamente, como é o caso da física, articular conhecimentos, raciocinar, fazer previsões fazendo sentido das coisas, não só superficialmente, isso é muito difícil. E é muito doloroso. Estudar já é um processo doloroso, porque você tem que abdicar de estudar, de repente, o que você gosta, você está satisfeito, mas o que você não está entendendo, não está gostando, é muito doloroso. Então é realmente uma coisa de pesar suas prioridades e às vezes a gente tem que estudar o que não está entendendo, o que não está gostando, aí você vai, com o passar do tempo,
compreender pouco a pouco e vai perder essa rejeição. Normalmente a gente não gosta do que não está entendendo. Aí você pergunta, você sabe estudar? Sim, eu acho que eu sei. Não, realmente não sei. Todo mundo tem que parar e se refletir sobre a forma de estudo sempre. Eu também faço isso. A minha dica com relação a isso é sempre procurar raciocinar. Isso não é muito estimulado no ensino médio, tudo muito rapidão, muito superficial, mas você, sempre que estiver diante do conhecimento, você tem que raciocinar se aquilo faz sentido, se você está compreendendo a ideia. É mais importante do que você copiar, por mais que você goste de copiar, de escrever, achar que fotografa, sua memória fotográfica, mais importante do que copiar é entender o que o professor fala, entender a ideia que está escrita. Então você precisa raciocinar sobre aquilo. Quando você pensa sobre aquilo, aquilo fica na sua cabeça, porque você realmente pensou sobre isso e você tem uma experiência mental, intelectual sobre aquilo. Outra dica é relembrar. Já foram feitos vários estudos e a pessoa que procura buscar na memória, raciocinando como é que aquele conceito vem, como é que ele se forma, de onde ele veio, para que ele serve, isso é muito importante. Então tente sempre se forçar a relembrar. Será que você sabe mesmo o que você acha que você sabe? Outra dica é praticar, botar na prática, porque uma coisa é você achar que está sabendo e outra é fazer. E também ensinar. Então, ao fazer o ensino, ao ensinar outra pessoa, você raciocina, você relembra e você pratica. Então, é muito bom ensinar para outra pessoa. Todo mundo diz, ensinando é que você aprende. Muitas vezes você acha que está sabendo o negócio, não, entendi na aula, foi claro para mim, foi óbvio. Aí você vai ver mesmo, não lembra nada, não consegue explicar. Você percebe isso, dá um branco. E isso é muito comum. A gente acha que sabe as coisas, mas é preciso mesmo um tempo, isso é importante, o tempo de refletir sobre aquilo e formar a sua própria concepção, a sua própria compreensão daquilo. Tempo é preciso porque nada sai instantâneo, é tudo feito construtivamente. E é importante ter alguém para conversar sobre isso. A experiência individual, por mais que você seja antissocial ou que você seja autossuficiente, é importante que você tenha outra pessoa, porque é isso que constrói conhecimento. Você ter uma outra pessoa para mostrar, para debater, uma comunidade com quem você interage. Uma única pessoa produzir um conhecimento só para ela mesma não tem sentido. Então, algumas recomendações. Bom, muitas vezes a pessoa está na universidade, saiu da sua casa, deixou o seu trabalho, a sua família, e está presente fisicamente na sala de aula, mas conversando ou mexendo no celular. Então é obrigação sua, você está lá presente, você tem que prestar atenção. Por pior que seja a aula do professor, você tem que prestar atenção, porque aquele é o momento que vai fazer diferença na hora de se estudar. Se você não presta atenção e deixa aquele momento passar, não consegue acompanhar, perde, depois na sua casa você não vai conseguir estudar, recuperar aquilo no tempo que você gostaria. Sempre acaba demorando 3, 4 vezes mais. Então, se você perde muitas aulas, meu Deus, não vai dar tempo. Vai ficar difícil. Então, quando você está presente na aula, preste atenção. Pare de conversar, largue o celular. Uma outra dica é, se você também, de repente, perdeu uma aula, você tem que ir atrás, ver as anotações, procurar o livro-texto, procurar um colega, e se você anotou alguma coisa que você achou importante, releia antes de começar a aula, porque aí você já engata o seu cérebro e não vai estar tão assim, perdido no espaço-tempo. A outra coisa, estando na aula, prestando atenção, você tem que se questionar, será que eu concordo com o que o professor está falando? Faz sentido o que ele escreveu na lousa? Tem algum erro? Eu estou entendendo isso? Então o tempo todo você tem que refletir, raciocinar e se questionar se aquilo lá está certo, se faz sentido na sua visão. Isso é muito importante para você ter uma compreensão. A outra que muita gente evita, principalmente agora com a internet, é o livro-texto.
Bom, a habilidade de leitura é um esforço cognitivo muito importante, então se você não lê, você não desenvolve bem o seu cérebro em certas áreas. E a leitura, por mais que a gente ignore, ela faz a gente crescer bastante. Então, é importante você conhecer o seu livro-texto, por mais que seu professor encha a lousa super bem, super bonito, vá atrás do livro-texto, descobre que livro que ele usa, descubra outros livros, frequente a biblioteca, baixe os PDFs, dê uma olhada, porque o livro-texto enriquece muito o seu conhecimento, a sua interação com aquele conhecimento. Então, por mais que ele use só o Moodle, ou você ame ver videoaula, não é a mesma coisa. Você tem que ter um momento de ter fundamentação teórica naquilo. E aí você precisa de um livro, que é onde está tudo registrado e você tem uma interação diferente quando você lê. Por isso que dói tanto para quem está acostumado a ver vídeo no YouTube. Então aquela interação é muito importante para o seu crescimento como cientista. Outra coisa que eu acho que principalmente para quem está em cima da hora, você precisa largar o celular, sentar e fazer a lista. Não é hora de rever desde o beabá ou desde a tabuada, voltar no passado e perder aquele tempo que você está querendo lembrar, que você deixou para trás, que você tem que fazer. Então, as pessoas que têm essa mania de ficar lembrando que não vou fazer isso porque eu tenho que fazer aquilo antes, acabam perdendo muito tempo e ficam indo tão antes para trás, volta, que tá lá na tabuada, não deu tempo de terminar de estudar a tabuada e não chega nunca até a matéria que você está precisando. Então seja prático, meu filho. Se não tem tempo, senta e faz a lista. Tá difícil? Então beleza. Você tem dúvida? Ótimo. Procure agora sanar a sua dúvida. Vá atrás do professor. Você tem monitor, você tem professor, você tem internet, tem colega. Todo mundo da sua sala está estudando a mesma coisa. Todo mundo tem dúvida. Então descubra como fazer a lista. Não perca tempo vendo vídeo, depois outro vídeo, pesquisando outro vídeo. Senta e faz a lista. Isso é muito importante, gente. Senta, para tudo, senta e começa a fazer a lista. A outra é ajudar os colegas. Então, isso você, às vezes, quem é muito individualista não reconhece tanto essa importância, quem tem preguiça também. Mas é importante vocês se reunirem, um mostra para o outro, tira dúvida, dá risada, segue em frente, faz outro exercício, outro e outro. Isso ajuda vocês todos a crescerem. E na dificuldade, quando você tiver dificuldade, quando seu colega tiver, você vai ter amigos para te ajudar, certo? E por fim, sempre relembre, tenta relembrar, força a sua cabeça, vai atrás e pratique. Explica para outra pessoa, faz a lista sozinho, tenha dúvida, vai atrás. Outra coisa que também atrapalha no estudo, muitas vezes a pessoa acha que tomar muita cafeína faz bem, mas só deixa você taquicardíaco, né? Você fica, às vezes, muitas vezes procrastinando, sem estudar, sem entender nada e taquicardíaco. Então, é importante dormir pelo menos 7 horas. Se você estiver muito em cima da prova, dorme 7 horas e meia. Não durma demais, senão isso também deixa com mais sono. Durma regularmente, certinho. Se você não está conseguindo dormir, então você vai ter que cortar o celular, o café e fazer alguma rotina para você conseguir dormir na hora certa. Tomar o chá, tomar o banho, fazer uma atividade física e regular o seu sono. Isso é muito importante, que você tenha uma rotina. Se alimentar bem, às vezes a pessoa, sei lá, não está comendo bem, não come muita carne, isso dá muito sono, pode dar muito sono na pessoa. Evitar excessos. Você pode ir para uma festa, você pode ir viajar, ver sua família. O que você não pode é fazer coisas excessivas, né? Tomar café demais, tomar Coca-Cola demais, ficar sem dormir, sair, encher muito a cara e depois não estudar 2 dias seguidos. Evitar o excesso. Chega uma certa hora que você tem que ir embora da festa. Simplesmente tem que ir embora. Senão, no outro dia, você não vai conseguir estudar. Deixa isso para um outro momento, certo? Tem que parar. Parar de conversar, parar de largar o WhatsApp, largar o Instagram e dormir, certo? Sem excessos. Manter sua saúde, isso em primeiro lugar, né? Isso parece bobagem, mas sem saúde aí ferra tudo. Ter amigos, isso faz parte, relacionado a ter uma saúde, uma vida saudável.
e ajudar os colegas. Então, isso é muito importante. Não faz ideia de como isso faz diferença na vida do estudante. Então, depois vocês pesquisem aí na internet, tem muitos materiais, muitos vídeos legais, como estudar física, como evitar a procrastinação, como gerenciar o tempo e diferentes métodos de estudo. Pesquisa. Não é só porque eu falei aqui que está certo, vocês têm que ir atrás e ter a sua própria experiência, seu próprio método de estudo. Muitas vezes você testa um método, você evolui, você muda a sua personalidade, seu cérebro evolui e você aí depois para de funcionar e você precisa de uma outra dica. Então sempre fique pesquisando sobre isso. A gente já preparou um material a respeito de física na universidade, né? Os principais erros, deixar para a última hora, ficar muito passivo, acreditar na decoreba, sem raciocínio, isolamento. Isso realmente são erros fatais e muito comuns. Por fim, então, eu queria desejar a vocês um bom estudo, certo? Espero que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. Tudo é feito gradativamente, então se não der dessa vez, vocês persistam que na próxima vocês vão fazer melhor. E eu acredito totalmente no potencial de cada aluno. Por maior que seja a dificuldade dele, por pior que esteja a situação, eu acredito que com um passinho pequeno, um depois do outro, a gente consegue chegar lá. Eu tenho visto muitos alunos com dificuldades e eles conseguem superar gradativamente suas dificuldades e alcançar os seus objetivos. Mas para isso, precisa se organizar, certo? Então é isso. Bom estudo para todo mundo.